Sim. A gente chama de fluvotenógeno crônico pós-bariátrica. Quem fez bariátrica vai ter uma queda de cabelo eterna. Então, quando o paciente de bariátrica marca comigo, eu falo, vamos começar um tratamento e temos que dar continuidade. É isso. E o resultado que eu consigo entregar, que é um excelente resultado, para quem é pós-bariátrico, já não é tão bom quanto para uma pessoa que nunca fez uma cirurgia bariátrica. Porque a absorção nutricional é diferente. Totalmente limitada. Então, não é tão simples, não é vou fazer uma bariátrica, acabou. Não. Eu falo que é um dos tratamentos da obesidade. Então, assim, você fazer uma cirurgia bariátrica e salvar a vida do paciente, você vai fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente não pode julgar nenhum tipo de tratamento, né? Porque a partir do momento que é uma doença, existe tratamento, tanto medicamentoso como a própria cirurgia bariátrica. O assunto hoje é obesidade. Quer saber mais sobre esse assunto? É uma dor de alguém que você ama, é uma dor sua. Então fica com a gente, que hoje eu estou aqui junto com a doutora Renata Santana, nutricionista, e a gente vai falar sobre isso aqui no Questão de Pele e Cabelos. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, doutora. É um prazer novamente estar aqui. Eu sou Renata Santana. Eu sou nutricionista da Clínica Pele, com muito prazer, muito orgulho, com muitos resultados. Sou também profissional de educação física há quase 20 anos. Fiz a minha especialização em doenças crônicas pelo Einstein, Hospital Albert Einstein, e nutrição clínica pela USP. E é um prazer poder estar aqui conversando um pouquinho de um assunto que a gente sabe que está aumentando aí cada vez mais e a gente precisa conscientizar. Né? É uma doença. É uma doença. Eu acho que é por aí que eu acho que as pessoas têm que entender. Obesidade é doença. É doença. O que a gente pode fazer para começar um movimento de cura? Porque a obesidade vai trazer outros problemas muito sérios. Sim. De qualidade de vida, de problema de coluna. A gente teve um podcast junto com uma ginecologista que ela trouxe que a obesidade aumenta as chances de câncer de mama. Então, o buraco é mais embaixo. Sim. Então, não é só ficar mais bonito. A gente não está falando só de estética. A estética, eu falo que é a cereja do bolo. Isso, né? é a consequência. A gente tem um sundae e a cerejinha vai ser, estou mais bonita. Mas vamos falar de saúde. É isso. O que é obesidade, segundo o OMS? Vamos começar por aí. Vamos definir o que é, de uma forma simples, acessível. O que é obesidade? Então, vamos lá, gente. A obesidade, o primeiro ponto que a gente já falou aqui, ela é uma doença crônica, uma doença inflamatória de baixo grau, né? Que ela é caracterizada por esse aumento de gordura corporal, tá? Então, assim, a gente pode falar que ela é um desbalanço, vamos dizer, entre o consumo e o gasto energético. Então, na maioria das vezes, eles comem mais e gastam menos, né? E isso vai caracterizar, obviamente, esse aumento de gordura corporal. Ela é uma doença que tem que ficar claro, né? Isso até para quebrar aí vários parâmetros. As pessoas falam muitas coisas sobre a obesidade, né? Então tem que ficar claro que a obesidade não é uma frescura, não ninguém engorda porque quer, uma doença. Existe questões ali que influenciam, né, para que esse quadro seja instalado. Então, é uma doença multifatorial. Então, nós temos questões ali emocionais, nós temos ali uma genética que pode contribuir, principalmente dependendo do ambiente que esse paciente está. Hábito, né? O hábito, é isso, tá? Então, assim, nós temos questões hormonais, né, fisiológicas também que vão impactar. E a gente precisa tratar a obesidade porque ela é a base para várias outras doenças, como você falou no início ali do câncer, né? Câncer de mama, câncer de intestino. Então, é isso. Então, temos que tratar. Temos que tratar. Então, esquece a estética. A estética vai ser o resultado que vem junto, acompanhando. É o bônus, né? É o bônus. Mas o que a gente está falando é de saúde. É isso, saúde. Perfeito. Eu vejo muito, por exemplo, meu filho ama um processado, ama um fast food e odeia uma salada. Sim. Então, assim, como melhorar esse hábito? Assim, lá em casa a gente não compra, fica mais fácil, né? Mas vai ter... tem o dia do lixo, né? Não, mãe, é final de semana, eu posso. Mas eu acho, quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, eu sou mãe, eu sou médica e eu permito isso. Sim. Tem gente que vive isso todos os dias, né? É isso. Eu falo sempre do 80-20, né? Então, 80% dos seus hábitos têm que ser bons.
né? Eu falo na questão de exercício, de alimentação, de emoção. Os 20% a gente vai deixar para exceção. Porque você, como mãe, você não vai conseguir blindar o teu filho das coisas que vão chegar. É na escola, é numa festa de um amiguinho. Então, isso vai acontecer. Vai ter um momento que vai acontecer. Mas se a base, ela é boa, né? Se os pais, a gente está falando aqui de criança, de adolescente, apresenta isso para os filhos, a gente sabe que lá na frente ele vai consumir naturalmente esses alimentos. Eu recebo muitos pacientes no consultório, adultos, que é um desafio a gente fazer ele comer um vegetal. Então, a gente tem que ter estratégias ali para incluir isso. Então, isso precisa estar presente ali. E quando não for possível, a gente tem que suplementar, não tem jeito, né? Então, a gente também tem que entender a realidade de cada um, né? Mas eu acho que construir uma base, isso é fundamental, né? Os pais apresentarem esses alimentos para os filhos, isso já vai ajudar bastante, né? É o hábito, né? É a criação do hábito. É o hábito. E é o exemplo, né? Eu falo que o exemplo arrasta. É o exemplo. Não adianta você exigir para o teu filho comer brócolis se você não come. Né? É isso. É muito interessante isso. Eu vejo, a gente está falando de obesidade. Obesidade é uma doença crônica que pega a maior parte da população adulta. Sim. Mas começou o hábito na infância. Sim. Então, a ideia é planta a semente no teu filho, na criança. Sim. Tenta levar essa vida saudável com o 80-20 eu achei incrível. É o equilíbrio, né? Não é porque eu fiz 20% de coisas erradas que eu tenho que fazer os 80%. Vamos ficar só no 80-20, que está ótimo. Isso. 80% de hábitos saudáveis. O que é o necessário num prato? Vamos dar uma orientação assim para as pessoas. Ótimo. Então, assim, primeiro ponto, a gente tem até o prato ideal, né? Quem quiser depois pode dar uma pesquisadinha aí na internet para dar uma olhada. Existe o prato ideal. Então, o nosso prato ele precisa ter o carboidrato. Então, não tenham medo do carboidrato. As pessoas são preconceituosas. O carboidrato não é vilão. Se você cortar o carboidrato, provavelmente você vai ficar mais irritado, sem energia, sem disposição, com sono. Então, o carboidrato não é vilão. Então, você precisa fazer as melhores escolhas, né? Os carboidratos menos processados, os integrais, né? As batatas. Então, tudo isso pode fazer parte da sua refeição. Perfeito. Então, a gente precisa ter uma quantidade de carboidrato. As proteínas, que é outro ponto que eu sempre falo, que as pessoas, elas negligenciam isso. Comem pouquíssima proteína. Muito carboidrato, né? Então, a proteína a gente só tem um alerta para alguns tipos de paciente, como, por exemplo, paciente renal, quando está numa fase que a gente precisa restringir um pouco mais a proteína. Fora isso, precisa fazer parte. É mais exceção, né? Vamos colocar. São as exceções. Então, a proteína, tá? E a metade desse prato você pode caprichar nos vegetais, nos legumes, né? E, se possível, põe ali uma frutinha de sobremesa, que aí esse prato vai ficar lindo. Uma coisa que eu vejo pessoas discutindo: tomar ou não tomar líquido nas refeições? Eu acho que isso também é uma dica. Sim. Na verdade, o excesso de líquido pode atrapalhar, mas assim, um copinho não vai mal, fazer. Tá. Se é o teu hábito, porque tem pessoas que realmente às vezes têm um pouco mais de dificuldade de deglutir. Então, às vezes elas acreditam ali que o líquido vai ajudar. Tá. Então, a gente não vai, isso não vai comprometer. Só que a pessoa não vai tomar 1 litro, né, durante a refeição. Perfeito. Tá? Acho que essa dica é boa. Então, isso é importante. E não refrigerante, né? E não refrigerante de preferência, né? Então, acho que isso... Eu falo que a gente precisa entender. A consulta, ela tem que ser individualizada. Não pode ser... Lógico, a gente tem dicas que servem para todos, né? Mas, às vezes, quando a pessoa quer dar uma refinada, quer melhorar isso, e na obesidade, o acompanhamento nutricional, ele é fundamental. Tem que ter o acompanhamento. Não existe, pegou o plano alimentar e fugiu, porque né? É complexo. E como nós temos fatores ali genéticos importantes, então eu falo que tão importante quanto perder o peso é manter esse peso. Então, não adianta ficar no reganho, né? Perde, ganha. Sanfona. É o efeito sanfona, exatamente. Então, a gente tem que ensinar esse paciente, a gente tem que reeducá-lo mesmo, nutricionalmente. Eu falo que é emagrecer a cabeça. É isso. É emagrecer a cabeça. Tanto é que a gente fala, quando a gente vai, por exemplo, para um dos tratamentos, a gente vê a cirurgia bariátrica, antes mesmo do paciente começar a fazer, né, ele tem que ter um acompanhamento ali psicológico, ele tem que ter uma redução preparo, de preparo, né, porque senão não vai adiantar, né? Não, perfeito. E assim,
puxando o bariátrico, eu já vi pessoas que não são tão obesas. Sim. Ai, gente, eu já vi de tudo. Eu já vi até gente engordar para poder fazer a bariátrica. Isso, existe muito. Eu já vi isso. Muito. Eu isso já vi normal, tá? Isso é comum. Então, mas o que acontece? Uma cirurgia bariátrica... Não é normal, é comum, né? Mas não é normal. Adorei, a correção é essa mesmo. A cirurgia bariátrica, tudo bem, ela vai resolver um problema de obesidade, que é uma doença crônica, que muitas vezes é difícil da pessoa resolver sozinha. Mas ela não é simples. Não. Ela é uma cirurgia agressiva. Sim, super invasiva. Que vai fazer com que esse paciente, ele se torne um portador de uma doença de cabelo crônica, entre outras coisas. Sim. Como ele vai ter uma hipovitaminose, ele vai absorver menos as vitaminas do que se ele tivesse um trato gastrointestinal íntegro. Isso. Então, normalmente ele já vai ter uma hipovitaminose, ele vai ter que complementar uma série de vitaminas. E ele vai ter um eflúvio telógeno crônico. Sim. A gente chama de eflúvio telógeno crônico pós-bariátrica. Quem fez bariátrica vai ter uma queda de cabelo eterna. Então, quando um paciente de bariátrica marca comigo, eu falo, vamos começar um tratamento e temos que dar continuidade. É isso. E o resultado que eu consigo entregar, que é um excelente resultado, para quem é pós-bariátrico, já não é tão bom quanto para uma pessoa que nunca fez uma cirurgia bariátrica. Porque a absorção nutricional é diferente. Totalmente limitada. Então, não é tão simples, não é vou fazer uma bariátrica e acabou. Não. Sim, graças a Deus que inventaram essa técnica. Sim. Que bom, salvou muita gente, resolveu muitas questões, mas não é uma coisa tão simples. Não é. Não é. Eu falo que é um dos tratamentos da obesidade. Então, você fazer uma cirurgia bariátrica e salvar a vida do paciente, você vai fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente não pode julgar nenhum tipo de tratamento, né? Porque a partir do momento que é uma doença, existe tratamento, tanto medicamentoso como a própria cirurgia bariátrica. Mas isso tem que ficar claro, né? Obviamente, a gente tem alguns tipos de cirurgia, né? A gente tem isso, o médico que vai avaliar e definir, porque, lógico, se o paciente já tem mais de 2 doenças ali associadas, então precisa de um emagrecimento mais rápido, vai ter um tipo de cirurgia. E tem um tipo de cirurgia que realmente, né, ela vai, o paciente vai tanto absorver menos os minerais, as vitaminas, como carboidratos e proteína. Então, a gente também tem um impacto muito grande na massa muscular. Então, esse paciente está emagrecendo muito rápido e, por isso, o acompanhamento é importante, porque a gente tem que conservar a massa muscular. Então, se esse paciente está absorvendo menos proteína, a gente tem que aumentar essa proteína dele, porque ele já vai absorver pouco. E o que ele absorver, a gente já vai ficar feliz, que foi o que você falou. Você entrega um resultado menor, mas o que você consegue já está ajudando. É um tratamento eterno. É isso. Eu falo que não tem alta, a gente tem... É um tratamento crônico. A gente está frente a uma doença crônica, a gente vai fazer um tratamento crônico. É isso, eu sempre falo, para uma doença complexa, o tratamento tem que ser igual, então não adianta você fazer um acompanhamento. Só para o verão, né? Não adianta. Não, projeto verão. Ok, legal, projeto verão, Sim. vamos começar, que seja o start, mas é uma mudança de hábito. Mudança de hábito. Eu falo, então assim, lógico, a gente vai sempre buscar, né, facilidades, a gente vai buscar formas de conseguir um resultado mais rápido, mas o que é efetivo é mudança de hábito para tudo. Para tudo. É mudar hábito, mudar a cabeça, mudar comportamento, e aí sim ele vai conseguir, né, seguir, porque, volto a dizer, tão importante quanto emagrecer esse paciente é manter, porque ficar reganhando também. Tanto que a gente vê vários pacientes aí que tiveram um reganho de peso pós-bariátrica, né, porque negligenciaram ali o cuidado, não fizeram um acompanhamento, não fizeram as reposições, e aí a gente sabe que vai acontecer, né? E é extremamente maléfico para a saúde isso, esse reganho de peso. Muito. Porque esse efeito sanfona é péssimo para a saúde. É péssimo. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Isso é muito importante. E como você acha que a pessoa... Porque, assim, o Tony Robbins, ele fala assim, que a gente muda um hábito ou pelo amor ou pela dor. Né? Ele fala muito isso. E ele fala assim, que quando o prazer suplanta a dor, sim, a pessoa não muda. Não muda. Se a dor é maior que o prazer, a pessoa muda. Sim. Então, assim, muitas vezes o ato de comer em excesso, comer um ultraprocessado, está aliviando uma dor momentânea. Sim. Então, está dando um prazer momentâneo. Sim.
Então, o que a gente tem que tentar fazer essa pessoa entender é que o ganho dela a longo prazo vai ser maior que o prazer momentâneo. Sim. A dor a longo prazo vai ser maior do que aquele prazer momentâneo. Sim. E eu acho que tá aí, talvez, a chavinha que a pessoa precisa mudar. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido. E é por isso que a própria... A classificação é uma doença multifatorial, então a gente tem também questões emocionais muito fortes, né? E quanto mais você aumenta esse peso, mais a sua autoestima fica baixa, menos cuidado você vai ter e mais você vai comer. Então entra num ciclo, exatamente. Então, por ser um tratamento por ser uma doença multifatorial, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, a gente precisa de outros profissionais ali atuando. Então, não posso eu, como nutricionista, achar que só a nutrição vai resolver o problema daquele paciente, que não é. Então, muitas vezes ele vai precisar fazer uma terapia, muitas vezes ele vai precisar de um medicamento para tratar uma ansiedade, uma depressão, para que dê condições para ele seguir, se inclinar para mudar esse hábito. Nem que seja um start, né? Nem que seja um começo, um empurrão inicial e porque de repente a gente não muda aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe que precisa mudar. Porque às vezes ele não se vê daquele jeito, né? Então, ele acha que está tudo bem viver ali. Ele vai se isolando, comendo cada vez mais. Deixando de se ver, de se olhar, né? Se olhar, porque a gente vê pessoas falando, eu não me olho mais no espelho. Eu não me peso mais. Eu não me peso mais, muito isso. Né? Eu não me peso há não sei quantos anos. É isso, não me olho mais no espelho. Então, tem gente que nem tem espelho em casa. É isso. Então, e muitas vezes aquela pessoa também, ela está comendo as emoções. Ela pode estar comendo a emoção de um trauma lá do passado que não foi resolvido. Ela pode estar, ela está comendo a emoção daquele momento de isolamento, sabe? Da infelicidade que ela está sentindo. Então, isso vai virando, como a gente falou mesmo, um ciclo e a pessoa às vezes não consegue sair sozinha, precisa de ajuda. Precisa. E muitas vezes também ela vai procurando ajuda em locais que não era para ser, né? Numa internet, uma dieta, essas dietas malucas. Aí passa mal, fica doente. Isso, e que causa mais o quê? Frustração, e aí ele perde aquela motivação de procurar um profissional né, sério, que vai ajudá-lo da forma correta, exatamente, sem nenhum malefício para a saúde. Isso, porque assim, uma coisa muito restrita, ela não sustenta. Não sustenta. É impossível você sustentar uma coisa extremamente restrita. Então, a gente tem que aprender. E tem vezes que a pessoa não entende que pequenos hábitos fazem muita diferença. Pequenos detalhes fazem diferença. A constância é mais importante do que... É uma maratona, não é uma corrida de curta distância. Isso. Eu sempre falo isso no consultório. A gente vai trabalhar com mini metas. Então, não adianta a gente colocar uma meta... É comemorar, né? E comemorar. Porque normalmente eles se julgam, né? A gente acaba se julgando. Eu falo que a gente é carrasco. Só perdi 100 gramas. Isso. Eu falo, não, mas se você perdeu 100 gramas a menos. Eu falo, imagina 100 gramas de gordura. Pega ali uma peça de carne, tira 100 gramas de gordura, isso saiu do seu corpo. Eu falo para os pacientes assim, pega uma manteiga. É isso. 100 gramas de manteiga e fica olhando, fala, isso saiu de você. Olha que legal. É isso. E quando a pessoa chega em 5 quilos, mas eu só perdi 5 quilos. Fala, pega um saco de arroz, abraça e fica andando. E aí abraça e fica andando em casa. É isso. Aí você vai ver o que saiu. Aí você solta e fala, ai meu Deus, graças a Deus. Isso, você vai ver que o peso. Pesado que tava. Mas estava dentro de você esses 5 quilos. Eu falo isso, eu falo, vamos comemorar a cada 100 gramas que a gente conseguir ou perder de gordura ou de massa muscular, ganhou de massa muscular. Eu falo isso, a gente precisa comemorar. Né? Porque a gente fica se julgando, não, mas só isso, o meu esforço foi tão grande, por isso que o acompanhamento é importante, porque cada retorno do paciente no consultório, a gente conversa, a gente vai alinhando novamente a expectativa, a gente continua motivando esse paciente para ele continuar e vendo os benefícios. E você falou uma coisa importante, antigamente as pessoas se pesavam e se preocupavam muito com o quilo, tantos quilos, e atualmente não é mais nada disso, mudou tudo. A gente vê até a parte de hidratação do corpo, vê a parte músculo. Então, assim, uma bioimpedância é muito mais profundo do que você pegar uma balança e subir e se pesar. É isso. A gente tem que ganhar músculo e ganhar isso. Massa magra e perder massa gorda, né? A gordura. Isso eu sempre falo. Esse que é o caminho. Eu sempre falo isso, falo assim, não foca no peso da balança, porque o peso da balança ela não vai dizer nada, ela vai alterando, porque se você perder 1 quilo de gordura e ganhar 1 quilo de músculo, concorda que não vai mexer a balança, vai continuar? Mas é o que a gente quer. É o resultado, é o esperado, né? É o que a gente quer, isso mesmo, parabéns. Mas aí a pessoa fica só focada ali, falando, nossa, com tanto esforço, e eu não tô
tendo resultado, e não, você está tendo resultado. Por isso que a gente faz a avaliação com a bioimpedância, a gente tira as fotos, a gente tira as medidas, que é para a gente posteriormente comparar e o paciente, porque isso serve de motivação, né? Sim, com certeza. Para que ele veja que, olha, estou conseguindo, né? Estou tendo resultado, isso é muito legal. Isso e é importante, então comemorar as pequenas vitórias é uma coisa que a gente tem que sempre fazer. Sim. Eu falo isso para todos os pacientes, independente Sim. de idade. Chegam com pequenos detalhes para mim. Ai, mas só isso. Eu falo, como assim? Parabéns, olha que legal. Você tem que comemorar. E as pessoas esquecem isso. Esquecem de comemorar. A gente precisa comemorar. Eu falo muito isso, comemora, porque às vezes o paciente vai lá no retorno, aí ele já chega, ai, não fiz muita coisa. Eu falo, o intestino? O intestino melhorou. Tá melhor. E a água? Eu tô tomando um pouco mais de água. E o sono? Tô dormindo melhor. Tô dormindo melhor. Eu falei, tá vendo como olha a gente... Quanta coisa, olha quantas mudanças benefício. Aconteceram e a gente não para ver isso. Então, por isso que é importante. Eu falo que esse acompanhamento, ele é fundamental, né? É fundamental. Gente, é incrível. Eu acho que a gente já deu uns starts, né? Muito bom. Eu acho que a gente vai ajudar muitas vidas aqui, né? Com essa nossa conversa. Muitas. Gente, eu acho que não tem segredo, mas tem segredo. Então, o segredo é se alimentar corretamente, beber bastante água, melhorar a qualidade de sono, exercício físico regular. As pessoas não sabem, mas existem tecnologias. Lá no consultório a gente tem bastante tecnologia que pode ajudar a queimar mais gordura, estimular mais a musculatura, né? Campo eletromagnético, Tesla, a radiofrequência associada ao ultrassom. A gente consegue, com tecnologia, potencializar. Isso, eu falo que é É multidisciplinar. Então, tudo que vem para somar, para agregar, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Gente, eu acho que começa hoje, porque é hoje que a gente está escrevendo o nosso futuro. É isso. Então, acho que é um recado legal pra gente deixar. Sim. Incrível, amei. Muito bom, eu também. Muitas muito conversas, bom. Flui muito, né? Muito gostoso. Queria que você se despedisse das pessoas, queria agradecer a sua presença mais uma vez comigo. E queria que você deixasse um recado para as pessoas. Bom, meu recadinho é para você, se de repente você passa por isso, né? Acredita que você pode mudar. Você precisa ter paciência, isso é fundamental. Procurar os profissionais certos que vão poder te ajudar para que isso não gere mais uma frustração e comemorar cada novo passo, cada nova meta, cada novo hábito que você conseguiu mudar. É isso, gente. Estamos aqui para ajudá-los. Gente, como sempre, incrível. Essa mulher é incrível, trazendo coisas que vão ajudar e ajudar muita gente. Então, como sempre, se esse assunto fez sentido para você, curta, compartilha e manda para quem você sabe que vai ser beneficiado por esse assunto. Cuide-se porque você merece. Eu acho que, mais uma vez, essa frase que eu falo tanto faz muito sentido. Gratidão pela presença de vocês e até o próximo Questão de Pele e Cabelos.